Hoje tem relato sobrenatural aqui no canal e eu quero relatar para vocês um sonho. Mas antes de falar isso, eu quero explicar alguns detalhes sobre sonhos para vocês. Bom, primeira coisa, eu sonho pra caramba, um pouco mais do que a maioria das pessoas. Eu tenho bastante pesadelos, um pouco mais do que quem tem mais, né, pesadelos. Eu falo às vezes que se eu dormir e não ter um pesadelo, eu não dormi bem, na verdade. Mas por que isso? Eu tenho aquela pelinha no nariz, sabe? É porque eu tenho medo de tirar por causa da agulha. Então eu não tiro ela, gente. Eu não tiro. Um dia eu vou tirar, talvez. Mas se eu tirar, eu acho que eu vou perder esses sonhos, esses pesadelos. Então eu não sei. Deixa quieto, isso é outro assunto. Então é por isso que eu tô falando. Porque por ter o nariz entupido, a tendência a ter pesadelos é muito maior. Então eu tenho mais pesadelos basicamente por causa do meu nariz. Só que alguns sonhos são assim um pouco difíceis de explicar. Então o nariz entupido às vezes não explica tudo. E é justamente hoje que eu vou falar sobre um desses sonhos, que é o prédio de 1000 andares. Você acompanha agora aqui no canal. Bom, é o seguinte, quando eu sonho, eu vou para um lugar que, tipo assim, eu sempre sonho nesse lugar. E eu dei o nome desse lugar de Zefira. Então tipo, toda vez que eu sonho eu vou para o mesmo lugar. E o prédio de 1000 andares fica nesse lugar, fica perto da praia nesse lugar. Zefira é basicamente o seguinte, vocês vão achar que eu sou louco, mas talvez eu seja. Talvez você também seja que está me assistindo. Vamos lá, Zefira. O lugar é sempre o mesmo. Basicamente tem uma praia e tem uma áreazinha comercial e tem esse prédio de 1000 andares e tem um shopping. São basicamente os lugares, e tem uma favelona que é onde eu moro. Lá em Zefira eu moro na favela, bem parecido com onde eu moro aqui. Só que é um outro cenário um pouco difícil, eu já até escrevi sobre ele lá no blog Palavras em Chamas. Lá em Zefira tem um prédio que eu vou nesse prédio desde que eu trabalhava em 2010, mais ou menos. Desde 2010 eu visito esse prédio. O prédio é basicamente um prédio comercial normal, e geralmente eu entro nele e fico perdido nesse prédio. E teve uma vez que eu fiquei perdido nesse prédio, gente, isso é um pesadelo, tá? Teve uma vez que eu fiquei perdido nesse prédio que eu não encontrava o lugar e eu senti que tinha alguma coisa me perseguindo. Inclusive, o prédio de 1000 andares é um dos capítulos de Crônicas de Zefira que está lá no blog Palavras em Chamas. O link está aqui embaixo. O que acontece? Geralmente eu subo nesse prédio, sou perseguido, entro em várias salas e não consigo achar o lugar, e aí eu acordo. Isso foi um pesadelo e eu acordo e volto a dormir, né? E depois eu lembro perfeitamente do lugar. Basicamente é isso que acontece no sonho, eu fico perdido nesse prédio, só que tem dias que eu não fico perdido. E aconteceu durante 3 sonhos que eu não fiquei perdido no prédio de 1000 andares, que eu vou contar com mais detalhes agora. Eu entrei no prédio e peguei o elevador, isso foi uma das vezes. E aí eu apertei o andar 1000. O prédio tinha 1000 andares, eu não sei porquê. E aí o elevador começou a subir. Subiu um tempão. E aí eu fico no último andar. E tem algumas pessoas no elevador junto comigo que eu não lembro quem é. Não consigo lembrar da face dessas pessoas. E aí nós saímos. E quando eu saio nesse 1000º andar, existe um jardim muito grande. O último andar é um jardim. E é tipo assim, um jardim muito bonito. E como eu gosto de floresta, eu gosto de mato, eu acho que esse jardim ele reflete muito assim o que eu gosto mesmo. Então, esse é um jardim muito extenso, muito extenso. E eu caminho nesse jardim até a beirada do jardim. E eu sento na beirada do prédio, que é o final do jardim, e fico olhando lá para baixo. E aí eu acordo. A primeira vez eu acordei, foi nesse ponto. Eu sentei, olhei lá para baixo, que estava a cidade, e eu no 1000º andar, e acordei. A outra vez que eu fui foi o seguinte: eu levei a minha filha no prédio de 1000 andares, e foi assim muito mais bonito. Nós subimos, e aí nós caminhamos por esse jardim, e vimos como que ele é bonito. Não sei explicar, um jardim no alto de um prédio de 1000 andares, não sei, alguma coisa digno de Dubai, talvez. Mas não é Dubai, eu sei que não é uma cidade daqui. E aí eu levo a minha filha e nós caminhamos por esse jardim. Isso é diferente no sonho. Acho legal ter contado ele, porque
muita gente gosta de sonhos e fica com vergonha de contar. Eu não tenho vergonha tanto assim não. Vem para outras coisas, eu sou bem tranquilo. Esse foi o meu relato sobrenatural de hoje, que se chama O Prédio de 1000 Andares. Se você quiser ver com mais detalhes, eu escrevo com mais detalhes do que eu falo. Então, aqui embaixo tem um link que te leva para a Crônica de Zefira, onde um dos capítulos é o Prédio de 1000 Andares, e você vai conhecer melhor. E aí, o que você acha desse negócio de sonho, né? Bom, a gente sabe que Deus fala com a gente. E Deus fala de todas as formas. Eu não posso, mesmo sendo estudioso, chegar e afirmar que Deus nunca vai falar com a gente de outra forma. A Bíblia é a palavra de Deus, mas Deus fala com a gente de outras formas, sim. Mesmo que você seja um teólogo, um mestre, um professor, você não pode fazer que Deus, dizer que Deus não pode fazer alguma coisa. Então, se Ele quiser, se for da vontade dele, Ele pode falar assim. E esse sonho, cara, foi tipo uma coisa muito fora do normal. E eu acredito que tenha algum mistério por aí. Bom, esse foi o meu relato sobrenatural de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu curtir, faça parte do canal. E aí a gente volta no próximo relato sobrenatural, que eu estou vendo aqui na minha lista, que pode ser até hoje mesmo, beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo.